E aí, pessoal? Vamos dar sequência aqui no estudo de hoje. A planilha. Eu já fiz um bloco de direito de processo penal, agora falta o último bloco de direito constitucional. Vamos lá. Eu tô estudando pelo PDF do Gran Cursos Online e estou usando o Obsidian para fazer minhas anotações. Eu estou no tópico de direito constitucional, agora estou estudando controle de constitucionalidade. Só para dar uma revisada aqui na matéria, na verdade eu estou estudando poder constituinte, né? Não é, eu estou estudando poder constituinte. Vamos lá. Poder constituinte. O que é o poder constituinte? É o poder de se criar a Constituição. O poder constituinte. Essas são as minhas anotações que eu já fiz. O titular do poder constituinte é a nação, chamada de democracia mista ou semidireta. O autor Pedro Lenza, ele já tem uma concepção, na doutrina dele ele diz que ele tem uma concepção moderna sobre o poder constituinte, porque na doutrina tradicional, o poder constituinte é regido pela nação. Agora, na obra do Pedro Lenza, o poder constituinte é emanado do povo e não da nação. É um poder que é exercido por meio dos representantes eleitos, né? Então, é um poder que emana do povo, porém ele é exercido por meio dos representantes eleitos pelo processo democrático eleitoral. O poder constituinte ele serve justamente para uma nação, um povo, elaborar ou atualizar a sua Constituição, que pode ser mediante a supressão, modificação ou acréscimo de normas constitucionais. Um tópico que faz parte desse tema é o hiato constitucional. Eu esqueci de pôr meu timer de novo. Passou 3 minutos. Deixa eu colocar 17 minutos aqui do primeiro bloco. Eu sempre esqueço de contar o tempo. É que eu tô começando a rotina hoje. Eu não peguei o hábito ainda. Eu tô estudando para concurso público, e se você tiver também com essa missão, esse objetivo, sinta-se à vontade de estudar comigo. Se quiser mutar o áudio do meu vídeo e estudar o seu conteúdo também, é uma boa, da gente estudar junto. Se quiser assistir o conteúdo com áudio e tentar pegar o conteúdo aqui do que eu estou estudando, também fica à vontade. Só lembrando que eu não sou professor, eu sou só um estudante e eu também não tenho. Eu sou formado em Direito, mas eu não tenho pós-graduação, mestrado em nenhum desses temas. E eu posso errar, eu posso falar alguma bobagem. Sinta-se à vontade de me corrigir, de comentar, de adicionar um detalhe a mais do que a gente vê aqui no vídeo, beleza?
Então, voltando aqui ao assunto, poder constituinte tem um fenômeno chamado hiato constitucional, que o hiato constitucional ele ocorre quando o conteúdo da Constituição se destoa com a realidade. Isso acontece porque a, o texto da constitucional ele é escrito numa época e com o decorrer dos anos, aquele comando que foi positivado no texto não encontra realidade com a nova era em que se passa a Constituição. Então, o hiato constitucional é o divórcio entre o conteúdo da Constituição política com a realidade social. Ou seja, a Constituição ela é moldada por propostas políticas, por programas políticos, por objetivos políticos que atendem o anseio da sociedade. E o hiato constitucional ocorre quando essa proposta não condiz mais com a realidade dos fatos, né? E isso gera uma certa interrupção do fluxo constitucional, né? O texto que está na lei não condiz mais com o que está acontecendo na atualidade. É, é uma redação antiga. Na época que ela foi escrita, ela fazia sentido. Agora, com o passar dos anos, não tem mais o efeito que tinha antes. Aí acaba existindo um hiato dentro da nossa própria Constituição. Beleza? Próximo tópico da matéria poder constituinte, que eu já anotei, é a respeito dos agrupamentos teóricos. Isso aqui é uma construção da doutrina, né? Alguns doutrinadores, eles fazem o doutrinador ele é apaixonado em fazer catálogo, em fazer fichamento de determinado assunto, né? Então, aqui a gente tem, eu acabei não marcando o nome do doutrinador porque eu peguei direto do PDF do Gran Curso, mas resumindo, né? Temos 3 agrupamentos teóricos, né? O agrupamento teórico é versão clássica, em que o poder constituinte seria o poder de fato e não o poder jurídico, né? A versão moderna, ela já diz que o poder constituinte incorpora elementos de democracia direta como plebiscito e referendo. Então aqui a gente a versão clássica o poder constituinte ele é apenas um fato, ele não tem um comando jurídico de se auto-renovar, né? A versão moderna incorpora elementos de democracia direta, como plebiscito e referendo. E o agrupamento de leitura contemporânea, a noção de poder constituinte existe no patriotismo constitucional. Esse é um agrupamento teórico. O tópico mais importante aqui é o patriotismo constitucional, né? O patriotismo constitucional está ligado ao abandono do nacionalismo arcaico. É aquele nacionalismo cheio de como se diz, tradições arcaicas, são pensamentos muito tradicionais
No caso, são pensamentos xenofóbicos, né, preconceituosos. E o patriotismo constitucional, ele reconhece a união dos cidadãos, e não só a união, a diferença entre e a diferença que existe dentro da sociedade, né? As diferenças de raça, de cultura, de religião. E o patriotismo constitucional, ele é diferente do nacionalismo constitucional, porque o patriotismo ele defende a pátria, mas respeita a diversidade, né? Mas enfim, voltando, isso é só uma pinceladinha de um detalhezinho do poder constitucional, do poder constituinte, que ele tem esses agrupamentos teóricos. Versão clássica já relaciona o poder de fato, o poder constituinte é o poder de fato, não é um poder jurídico. Não, é um poder que, nesse sentido, dá a entender que o poder constituinte ele não vincula o poder jurídico, né? Tem o poder constituinte na versão moderna, que incorpora elementos de democracia direta, como o plebiscito e o referendo, né? E tem o agrupamento teórico do poder constituinte, que se diz como leitura contemporânea, que aí entra o patriotismo constitucional. Bom, agora a gente vai entrar no supra-sumo aqui desse tópico, que é o poder constituinte originário. O, o, o que seria o poder constituinte originário? É o poder que dá origem à Constituição. Ela é inaugural, né? Ela inicia, ela é o marco inicial. Ela também é reconhecida como poder, como é também reconhecido como poder constituinte de primeiro grau, genuíno, primário, porque ela vai iniciar tudo, é o Big Bang, né, da Constituição. O objetivo, né, é criar uma Constituição do zero, um Estado novo. E a gente pode ter dois tipos de poder constituinte originário, que é o poder constituinte originário histórico ou fundacional, que quando se tem a criação de um Estado novo do zero, ou o poder constituinte originário de caráter revolucionário, que, ou seja, já existe uma Constituição e, esse Estado passa por um certo uma, um momento de revolução em que o povo elege uma nova Constituição que vai ficar no lugar da antiga, né? Agora eu vou dar esse é os tópicos que eu já fichei aqui no meu Obsidian e eu parei na página 27. E agora eu vou voltar no material aqui e vamos terminar esse conteúdo aqui, ó. Poder constituinte originário. Tomar água, que é hidratar o H2O. Hidratar o H2O. Poder constituinte originário, PCO. Também é chamado de inicial, inaugural, de primeiro grau, genuíno ou primário. Ele seria o poder de criar uma Constituição quando o Estado é novo ou quando se substitui a Constituição por outra, quando já se existe um Estado. Vamos ver o que o PDF material fala. Olhando para a realidade brasileira, a Constituição de 1824 se encaixa como um poder constituinte originário histórico, enquanto as demais constituições, inclusive a nossa de 1988, seria
um exemplo de poder constituinte originário revolucionário. Aí vem o material, ele põe uma pergunta aqui. Aí você me pergunta por que a Constituição de 1988 é tida como revolucionária? Qual revolução que tivemos em 1988? O material explica. Quando se fala em revolução, não é um conflito armado, uma guerra, embora às vezes isso ocorra. A revolução é que a norma de maior envergadura foi modificada, o que gera uma grande transformação no esquema normativo do país. Afinal, será criada uma nova pirâmide de Kelsen, sendo que as normas posteriores deverão passar por um controle de constitucionalidade, enquanto as normas anteriores se submeterão ao juízo de recepção e revogação. Isso aqui é um outro tema que a gente vai estudar em controle de constitucionalidade, em que a nova Constituição, ela estuda as leis anteriores, normalmente estuda os diplomas inferiores a ela. Isso aconteceu com o Código Penal de 1940. Alguns artigos do Código Penal, eles não foram recepcionados pela Constituição de 1988, né? Isso é um efeito que ocorre e esse efeito a doutrina entende que é um efeito revolucionário, porque vai virar a nova Constituição vai impor um efeito dominó em todas as leis dentro do ordenamento jurídico, e se o conteúdo da norma antiga, da lei da norma inferior não for acomodada com a nova intenção da nova Constituição, a nova Constituição ela não pode recepcionar, né? Ou seja, é um efeito meio estranho, porque a nova Constituição ela não exclui a norma, mas ela não deixa ela produzir efeitos, né? Mas voltando aqui ao material, vamos ver, ou seja, todo o panorama jurídico é revisto, e se falar em poder revolucionário, a importância direta disso nas provas, tá? Essa redação aqui foi o professor Aragonê que fez. Ele sempre vai tocar em tópicos que caem em provas, né? E aqui ele está fazendo uma pergunta. Esse poder revolucionário, qual a importância disso nas provas de concurso? Aí ele dá um exemplo aqui. Não existe direito adquirido perante uma nova Constituição. Isso porque uma das características a seguir apresentadas é que o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente. Há também a divisão entre o poder constituinte originário material e formal. Tá, agora, bom, vamos ver o que ele passou aqui sobre essa questão das provas, desse conteúdo nas provas. Se fala em a importância direta desse conteúdo nas provas. Não existe direito adquirido perante uma nova Constituição. Então, esse seria o efeito revolucionário, porque às vezes você tinha um direito líquido e certo emanado de uma norma infraconstitucional da Constituição anterior, e uma nova Constituição ela pode muito bem revogar esse seu direito. Isso daí não vai ter mais importância para a nova Constituição. É aí que está esse efeito revolucionário. Ele causa essa revolução em todo o ordenamento jurídico. Não é aquela revolução de tiro, de bomba, de soldado correndo atrás de outro. É outra coisa. É uma revolução jurídica, né? O
que o Aragonê quis dizer. E eu acredito que faz muito sentido isso ser cobrado numa prova discursiva de, de carreira jurídica. Mas enfim, vamos dar sequência aqui à matéria. O material, então, está dizendo: o poder constituinte originário pode ser dividido em material e formal. Agora vamos ver os exemplos. Vou passar aqui. Tá. Poder constituinte originário material é o próprio movimento que rompe com a ordem política, fazendo nascer a nova Constituição. Tá, bom, beleza. Vamos ver o próximo tópico. Tô com 20 segundos, vai acabar o primeiro bloco. Eu vou ler rapidinho. O poder constituinte originário formal é a forma que se apresenta essa força revolucionária nas constituições promulgadas. Seriam a Assembleia Nacional Constituinte. Ah, entendi. Essa material aqui, ela quis dizer quando ela ocorre quando se tem uma revolução propriamente dita, né? Onde se tem os socos, os chutes aqui, onde tem as guerras civis e daí nasce uma Constituição nova. Tá com cara de ser... vamos ver o que o material vai falar. Tá meio muito fechada essa informação aqui pra gente. Bom, acabei Time's Up. Completei mais um bloco de 20 minutos. Vamos aqui para o meu objetivo, missão do meu dia. Primeiro bloco de constitucional fechou. Vou tomar uma água de novo. Tá, eu acho que é melhor... Não, deixa eu ver como tá meu Obsidian aqui. Não vou abrir o OneNote. Eu deixo um monte de programa aqui na barra de tarefa, ele vai abrindo sozinho. Fechar. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Tá, eu acho que eu vou criar um subtópico. Tá, eu vou completar essa parte aqui, ó. Página 27. Vou refazer meu tempo, vou iniciar o bloco de 20 minutos. 20 minutos. Play. Tá, vamos lá. Poder constituinte originário pode ser criado, pode ter a característica de ser originário histórico ou constituinte originário revolucionário. Ah, tá. Deixa eu editar, vamos lá. Edição. Tá, o material ele deu uns detalhes importantes aqui. Vamos ver aqui, ó. Ele falou pra gente que vamos pegar as constituições brasileiras. A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Eu não sou professor, pessoal, eu sou apenas estudante. Vamos ver aqui. Constituições brasileiras. Vamos dar um Google. Vamos ver aqui. Tem na página do Senado. Ó, as constituições anteriores foram de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967. Beleza. A primeira Constituição foi a de 1824, conhecida como Brasil Império, apoiada pelo Partido Português
constituída por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio projeto. Interessante. Então, a Constituição de 1824, a primeira Constituição, ela teve uma Assembleia Constituinte, porém o Dom Pedro ele barrou essa Assembleia e impôs do jeito dele. Ou seja, ela iniciou promulgada, aí o imperador chegou lá e falou, não, vocês vão fazer do meu jeito, eu que mando aqui. E pôs a forma outorgada, né? Mas beleza, só pra gente saber a primeira Constituição qual foi. Então a gente agora teve nota aqui. A Constituição, a CF, 1824, foi um poder constituinte, foi um poder constituinte originário, histórico ou fundacional. Beleza. E agora as outras constituições, quais são as outras? As outras constituições a CF de 1891, Brasil República. Vamos ver aqui a outra. A terceira Constituição foi por aqui, vamos fazer certinho, Brasil Império. Essa aqui, a segunda Constituição que existiu no nosso estado, foi a CF de 1891, Brasil República. Eita, cadê aqui? Brasil República. Bom, agora a CF de 1934 foi a Segunda República. Segunda República. Interessante, aqui o site do Senado complementa o material, porque a Constituição de 1937, ela é conhecida como Estado Novo. Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo. Mas ela é revolucionária porque... Não, eu tô viajando na maionese. Eu tô confundindo esse Estado Novo com esse Estado Novo aqui. Mas já existia um Estado antes, então ela não pode ser nova. Ela é revolucionária, porque ela vai tirar uma Constituição que já existia e vai impor uma nova. Olha só, pegadinha, questão que tem cara de ser questão de prova isso aqui. Pegadinha facinho pra você cair, escorregar. Mas vamos lá. A CF de 1937 é conhecida como Estado Novo. É o golpe de 37. Outro golpe. Cara, eu sou ruim em história, não liga não. Eu sou péssimo em história. Mas nós se vira aqui. Vamos lá. A CF, outra Constituição revolucionária, foi a
CF de 1946. Aqui eles não colocaram uma legenda nela, vamos ver. Essa Constituição de 1946 retomou a linha democrática de 1934, que foi a da Segunda República. Essa aqui retomou essa aqui. Ela foi promulgada por Assembleia Constituinte. Ah, tá. Ela tentou ser mais democrática. Ela reescreveu o que a Constituição de 1937, que Getúlio Vargas impôs à força, a de 1946 tentou recompor o teor democrático de ser uma democracia, né? Mas vamos continuando aqui o segmento. Não vamos viajar na maionese, porque senão a gente acaba gastando muito tempo desviando do assunto. Agora a CF mais emblemática, né, que a gente tem, que é a de 1967, o famoso golpe militar, Constituição de Regime Militar. A Constituição de 1967 era autoritarista. Tá. Essa Constituição foi emendada por sucessivas expedições de atos institucionais, os AIs, né, o AI-5. Foi o período onde se teve a maior censura da nossa história, né? E tem gente querendo voltar a essa época, cara, é impressionante. Mas enfim, vamos continuar, não vamos entrar em detalhe. E agora chegamos na nossa querida 1988, a chamada Constituição Cidadã. Beleza. Todas as constituições da nosso país, a única que tem o caráter histórico e fundacional foi a Constituição do Brasil Império, onde se criou a República, né, do zero, né? E a partir dela, as outras constituições que vieram com o tempo, elas são de caráter revolucionário, inclusive a nossa última, de 1988, e ela tem esse caráter revolucionário porque causa uma revolução em todo o ordenamento jurídico, modifica efeitos de normas já pré-existentes, né? Cerceia direitos já adquiridos. Esse é o motivo do nome, do teor da revolução, né? Mas beleza, deu para pegar aqui o complemento do material. Então vamos seguir. A gente parou na parte da divisão aqui, de uma nova divisão do poder constituinte originário. Tá, eu acho que eu vou fazer um subtópico para facilitar o entendimento no mapa mental, que a gente já vai ver como tá. Nova nota, nova nota. Esse desdobramento aqui eu vou por tópico 6.3, PCO material. Beleza, vamos linkar ele ao tópico 6.3. Aqui é 6.3.1. Vamos pôr a legenda da cor aqui. A cor é CF. Vamos fazer um título.
poder constituinte material. Poder constituinte material. Vamos ver o que o cara fala aqui no material do PDF. É o próprio movimento que rompe com a ordem política, fazendo nascer a nova Constituição. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver o que fala mais disso aí. Tá muito vazio essa definição. O Aragonês já vai tocar em prova de novo. O cara, ele é especialista em fazer prova. O professor Aragonês é um dos professores do Gran Cursos Online. Ele dá matéria de constitucional. O cara é fera, ele manja do assunto. Vamos ver o que ele falou aqui. Talvez em suas provas objetivas, subjetivas ou até a prova oral, você se depare com o questionamento se a Constituição de 1988 seria mesmo manifestação do PCO. Ou seja, ele tá dizendo aqui que talvez é passível de cair uma questão perguntando se a CF de 88 é fruto de um poder constituinte originário. Tá, vamos lá. E isso se deve ao fato de a convocação de Assembleia Nacional Constituinte ter acontecido por meio de uma emenda constitucional número 26 de 85, proposta pelo então presidente José Sarney. Ele havia elaborado um anteprojeto a partir dos trabalhos da chamada Comissão Afonso Arinos, composta por grandes personalidades da época. Porém, esse anteprojeto não chegou a ser apresentado ao Congresso, ante a manifestação de contrariedade de Ulisses Guimarães. Só um momento que meu gato quer entrar aqui no quarto. Espera aí. Voltando aqui. Então, o presidente. Tá. Outra objeção colocada seria o fato de o trabalho ter sido feito por parlamentares não eleitos exclusivamente para elaborar a nova Constituição. Tem mais. O poder constituinte poderia convocar a manifestação de poder constituinte. Peraí, eu confundi. Tem mais. O poder constituído poderia convocar a manifestação do poder constituinte? Se for, seja como for, esse entendimento é minoritário. Quando o assunto foi discutido no STF, o ministro Gilmar Mendes pontuou que o Congresso Nacional de 1985 atuou como um poder constituinte especial, pois colocou no mesmo texto a convocação da Constituinte e suas condições de realização. Seria, pois, um peculiar ato constitucional, não tendo natureza própria de emenda constitucional. Ao contrário, deveria ser considerado um ato político que rompeu com a Constituição anterior. Tá, aqui tá falando é mais um fator, uns detalhezinhos, né? Mas eu acho que isso pra mim não tem tanta importância. Eu não tô estudando pra prova de juiz, cara. E a prova de juiz de procurador promotor costuma cobrar muito a fundo. Eu acho que a mais de juiz cai bastante essa profundidade da matéria de constitucional, principalmente o teor histórico das constituições, né? Você conversa com um cara que está estudando para a prova de juiz, você fica de boca aberta, cara. Ele sabe não só o histórico, a história de todas as constituições do nosso país, como ele também tem que estudar
as constituições internacionais, né? A alemã, a americana, bicho feio. Eu não tenho esse pique, não. Mas enfim, vamos voltando, tentando voltar ao assunto aqui. Vamos ver o que o material fala. O poder constituinte originário não é temporário e não se esgota quando a nova Constituição é regida. Ao contrário, ele é um poder latente e permanente. Talvez fique mais fácil encaixar esses conceitos quando você lembrar da frase "o gigante acordou". É que o gigante é o povo, que estava adormecido. Tá, vamos continuar aqui com o material. O grande problema que o poder constituinte originário tem... o grande problema é que o poder constituinte originário é perigoso. Como você viu, ele não respeita o direito adquirido, não respeita cláusulas pétreas. Mais um detalhe importante aqui. Ele não respeita cláusulas pétreas. Vamos supor, a nossa Constituição, ela tem as cláusulas pétreas, né? Que são imagina que são, no caso, os direitos individuais e coletivos, a federação, a forma federativa do Estado, né? O voto, né? E se surgir uma nova Constituição, essas cláusulas pétreas, que são, na verdade, as principais garantias que a gente tem, os alicerces que a gente tem do nosso Estado Democrático de Direito, elas iam por água abaixo. Por isso que é perigoso, é muito perigoso a questão a questão de eleições, né? O perigo que tem da gente eleger um cara bem doido da cabeça e do nada ele, portanto, um cara tão populista, que tem toda a máquina na mão, que tem o povo na mão, consegue influenciar o povo, e ele impõe um PCO do nada e pega a nossa CF de 88, dobra e põe no bolso. É um risco, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente põe como representante da nossa vontade. Mas vamos voltar aqui ao tema. Quantos minutos eu tenho? 20 segundos primeiro. Tá, vamos lá. Eu tô tentando entender ainda o poder constituinte material. Acabou. Time's up. Primeiro bloco, segundo bloco fechou. Vamos iniciar mais o último bloco de estudo de direito constitucional. O material ele deixou em aberto aqui essa questão de PCO material e formal. Ele não detalhou muito bem, não. Ele põe aqui nessa tabela poder constituinte originário material, é o próprio movimento em que rompe com a ordem política, fazendo nascer uma nova Constituição. Beleza. Poder constituinte originário formal é a forma que se apresenta essa força revolucionária. Na Constituições promulgadas seria a Assembleia Nacional Constituinte. Deu para entender o que é. Eu não vou... Eu tô pensando, eu tô com a doutrina do Pedro Lanza lá em cima, mas é um livro muito grosso. Eu vou tentar pegar o complemento desse material na internet para ver. Vamos ver, poder constituinte originário. Vamos dar o Google. Porque se eu for folhar a doutrina agora, vai tomar muito tempo. Ó, o Google. O site curso FMB. Poder constituinte originário é a força revolucionária, o movimento que provoca ruptura com a ordem política e elabora uma nova Constituição. Poder constituinte formal é a forma de exercício dessa força revolucionária.
queria um exemplo. Vamos ver, tem exemplo? Tem um site bom aqui pra gente ver. Deu pra entender, mas eu não peguei. Eu queria o exemplo, vamos ver, do poder constituinte material. Exemplo. O formal ele falou o que, que a Assembleia Constituinte, mas e o material? Meu Deus. O mapa mental do poder. A gente está estudando esse aqui ainda, ó. Originário. Cara, mas qual que é o poder constituinte originário material? Ah, meu Deus. Aqui a gente vê a diferença, a, a diferença de você estudar por um concurso jurídico para um concurso não jurídico, cara. O aprofundamento é maior, cara. Se você fosse pegar um concurso que não é jurídico, né? Só isso aqui pra gente já ia tá bom, já tá bem. Você ia responder boa parte da prova. Agora, como você vai fazer uma prova de um certame da área jurídica, não é só isso aqui é só a ponta do iceberg, cara. Tem muito mais conteúdo pra gente ver. Vamos. Deixa eu ver. Ai meu Deus, se eu não achar, eu vou ter que abrir a doutrina do Lenza lá, que tá aqui na estante. Eu tô com uma preguiça, um livro gigantesco, cara. Vamos aqui nesse site, vamos ver se ele complementa. Ctrl F, poder material, vamos ver o que ele acha aqui. Ó, poder constituinte originário material é a força revolucionária, é o movimento que provoca a ruptura com a ordem política e elabora uma nova constituição. O poder constituinte formal é o exercício dessa força revolucionária por intermédio de Assembleia Constituinte. Decreto presidencial, convenção. Cara, eu tô achando muito raso essa definição de poder constituinte material. Que vamos ver um resumão da internet aqui. Cara, esse é o tipo de tópico do seu material que você vai completar fazendo questão, cara. Isso que é foda. Acontece com todo o material, principalmente PDF. Vai ter pontos da matéria que eles vão falar que existe, mas não vai explicar, vai deixar em aberto. Aí você vai ter que pegar e completar por você mesmo. Ó, todo mundo fala a mesma coisa. O poder constituinte material é o conjunto de forças políticas sociais que vão apresentar uma nova ideia de direito para o Estado. Essa aqui deu uma explicada melhor. Sendo mais sincero, o poder constituinte originário material é um poder constituinte fundacional. Ele vai criar o negócio do zero. É isso. Dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui, ó. Praticamente, cara. Então a gente vai falar aqui. Então é isso aqui. Poder constituinte material é um conjunto de forças político-sociais que vão
apresentar uma nova ideia de Estado. Estado. Uma nova ideia de Estado. Pronto. Beleza. Vamos para o próximo tópico. É o 6.3.2, que agora é o PCO formal. Copiar aqui o link da matéria, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos fazer o título. Poder constituinte. Eita. Poder constituinte originário. Formal agora, né? Formal. Poder constituinte formal. Quantos minutos eu tenho? Tenho 12 minutos. Último bloco de direito constitucional que eu vou estudar aqui. Fazendo 2 horas de estudo por dia, sem fazer questão, só resumindo. Provavelmente semana que vem eu vou fazer questão. Tentar colocar pelo menos uma meia hora em cada matéria. Porque o certo, a rotina de estudo é absorver o conteúdo, mas o principal é revisar e fazer questão. É na questão que a gente completa o material. O material, como você viu, pode ser o melhor curso possível, o melhor doutrinador possível, vai ter ponto aberto do tópico, vai ter ponto aberto do material, do conteúdo, e é aí que as bancas deitam e rolam em cima dos candidatos, cara. É nesses hiatos aí que a banca vem e crau no candidato. Mas vamos lá, vamos voltar. Poder constituinte originário formal, como está o material aqui, ó. É a forma que apresenta a força revolucionária. Entendi. A gente sabe que no direito tem o direito material, que é como se fosse o direito, é o direito em si, e tem o direito formal, que é a forma que se aplica esse direito material. Eu acho que aqui tem esse mesmo sentido. A gente tem o direito material, que é o direito civil, direito penal, e temos o direito de âmbito formal, que é o instrumento que vai aplicar essas normas de âmbito material, né, que é o processo civil e o processo penal. Aqui deu para entender a jogada aqui que os doutrinadores fizeram com esse tópico, né? Então, o direito constituinte originário formal é a forma que se aplica esse teor revolucionário, né? Então, vamos por aqui. A forma que se aplica a força revolucionária. Beleza? Vamos subir aqui a texto. Fechou. Exemplos. É a Assembleia Nacional Constituinte. Aí. Quantos minutos me restam? 9 minutos. Então vamos seguir com o material. Vamos ver como está o mapa mental. Vamos ver a bagunça aqui dos tópicos. Meu Deus. Cara. Nossa, o direito constitucional é o mais bagunçado, cara. Ele faz muito link com muita coisa.
deixar pegar o direito administrativo, puxar para cá. Aqui, ó, o fato administrativo, um nódulo da matéria de administrativo, fato administrativo, tá linkando com um nódulo de constitucional, que é cultura, é o mesmo autor, o Henrique Meireles Teixeira. Ele escreveu sobre fato administrativo e também escreveu sobre o sentido cultural da Constituição. Isso aí eles fazem um link, ó, das matérias, por isso que eu gosto do Obsidian. Mas voltando lá ao assunto, a gente está em PCO, né, Poder Constituinte, Direito Constitucional, onde está o poder, elementos da Constituição. Eita. Cliquei para refazer, ele vai ficar girando as notas. Poder Constituinte, PCO. Achou. PCO. Deixa eu voltar aqui de novo. Aí. Ele ia criar um grupo novo aqui. Ele apagou o grupo que eu já tinha feito. Por CF. Criar grupo novo. Um amarelo mais estralado aqui. Um amarelo assim. Aí. Sabe que essa. Direito constitucional. Pegar o direito constitucional para trazer para cá. Pra gente ver o mapa mental que tá formando aqui. Achei o bendito. Vem cá, poder constituinte. Deixa eu soltar aqui a força centrípeta da. Aumento, soltar, força de repulsão. Aí. Aqui. Sentindo. Poder constituinte. Achamos o bendito aqui. Fechar isso aqui. Opa, tá pulando. Poder constituinte originário, poder constituinte originário material, poder constituinte originário formal. Olha só como que é mais complexo, porque o estudo normal, ele vem até aqui, né, ó. Ele não cai para esses desdobramentos. E a gente vai ter o estudo ainda do direito constituinte derivado ainda. Tá, então beleza, vamos continuar no material. Tem quantos minutinhos? 4 minutos. Vamos continuar. Mas esse é o... Pegar aqui e fazer um cut desse mapa mental. Poder constituinte. Aqui, ó. Poder constituinte. Temos os tópicos de agrupamentos teóricos. No poder constituinte tem esse tópico muito importante, que é o hiato constitucional, que é quando o texto da Constituição não condiz mais com a realidade da sociedade. E a gente começou agora
entrar no poder constituinte originário. Aí tem ele se desdobra em poder constituinte originário material e poder constituinte material, poder constituinte originário formal. É como se fosse, aqui é o processo que se impõe a revolução, né? Processo revolucionário é o jeito que se aplica essa ânsia de revolucionar. E aqui é o ideal, né? O ideal de revolução. O ideal de revolução. Enfim, quantos minutinhos? Falta 2 minutos para mim fechar o meu último bloco. Eu vou dar a sequência, uma pincelada aqui no material só para fechar. Vamos ver o que o material fala do senhor Aragonês. Ele faz aqui aqui a gente parou aqui. O problema é que o PCO é perigoso, porque ele pode dar deletar tudo que a outra Constituição tinha, isso é perigoso. Aí vai embora todos os direitos adquiridos, todas as previsões conquistadas. Aqui ele fala uma citação do Gilmar Mendes e Paulo Branco. Acho que Paulo Gonet Branco, o nome desse doutrinador. Ele diz que o PCO está apto para se manifestar a qualquer momento. E aqui ele diz os passo a passo de como se aplicar o PCO. Ele diz as características, né, do PCO inicial, autônomo, incondicionado e soberano, ilimitado juridicamente. Olha, já vai dar outra nota aqui, hein, dentro desse tema. Olha só como ele vai se aprofundando. Então, quer dizer que o poder originário, o poder constituinte originário, ele tem o poder constituinte originário revolucionário e o fundacional, né? O fundacional é quando ele impõe uma constituição do zero. O revolucionário é quando se já tem uma constituição e ele impõe uma nova. E desse ponto de poder constituinte revolucionário, a gente tem esses dois desdobramentos, que é o poder constituinte material, originário material, onde ele carrega esse teor da matéria de revolução, e o poder constituinte originário formal, que é o instrumento que ele utiliza para aplicar essa nova matéria revolucionária. E além disso, a gente tem as características do poder constituinte originário, que no caso seria esses novos tópicos que eu vou aplicar, eu vou elaborar no próximo dia de estudo, porque meu tempo acabou. Beleza, pessoal? Então, valeu. Completei 2 horas de estudo hoje. Comecei meu ciclo de estudo hoje, 1º de novembro. E vamos ver no que vai dar. Eu estou me preparando aí, vou começar minha preparação do zero de novo. Vamos ver se eu consigo seguir essa rotina aí de novo. Beleza, pessoal? Obrigado. Valeu por tudo aí e até mais.